Prezados colegas, bem-vindo à reunião de estudos, Benkyokai. Na língua japonesa, pode-se definir como estudo em grupo. Para nós será uma sala virtual de intercâmbio dos conhecimentos. Tivemos o cuidado de achar um caminho que possa atender às necessidades do seu aprendizado. Na modalidade de educação à distância, os passos precisam ser dados por você. O progresso depende diretamente da sua participação. As conferências semanais têm como objetivo principal reunir pessoas, para descobrir o que cada um ainda necessita aprender. Com as diversas atividades começando pela informática básica, com os cursos de base sobre o hardware, seguidos pelos softwares, como do Office, Word, Excel e PowerPoint, visando adentrar ao curso profissionalizante de desenhos em 3D, o curso final que objetiva utilizar o software SolidWorks. Para iniciarmos as aulas de informática, primeiramente veremos como funciona a principal ferramenta deste curso, o computador, onde teremos muito o que aprender sobre ele, para podermos desfrutar ao máximo do software, utilizando este hardware. Para isso, este caderno apresenta informações sobre a montagem e manutenção de computadores. De início contemplaremos os conceitos básicos, onde teremos à nossa disposição um conjunto de informações sobre a montagem e manutenção de computadores que irão nos ajudar a percorrer o caminho escolhido. Este material faz parte dessas ferramentas, e caso você tenha já um conhecimento avançado sobre o computador, poderá nos ajudar a ensinar um pouco mais aos colegas, pois precisamos alinhar o nível de todos, para que possamos dar o outro passo no curso. Agora, se você é leigo no assunto, não deixe de participar. As suas perguntas serão muito bem-vindas para abordagens de discussão nas aulas que faremos por videoconferência semanalmente. Críticas e sugestões sempre serão bem-vindas, para o melhoramento e aperfeiçoamento dos próximos eventos. Como todos os participantes também poderão trazer outros exemplos de temas da atualidade, variar com as matérias, abrir debates, falar sobre novas tecnologias de informática, bem como para colaborar tirando dúvidas dos demais participantes. O Benkyokai trata-se de um curso dinâmico através do qual nós estaremos integrados a uma rede social, onde o público pode realmente vivenciar o ensinamento compartilhado. Aproximados pela internet, vamos praticar e expandir o nosso potencial ao máximo, com o objetivo de construir a capacitação profissional almejada por todos os participantes. Para você, que é inscrito no meu canal do YouTube, fizemos uma apostila para seu acompanhamento das nossas aulas de informática. Agora, se você não for inscrito, não perca tempo, acesse já, e se inscreva, e vamos assistir às aulas de informática, deixando sempre o like, ou dislike, e sua opinião é muito importante para o aperfeiçoamento do canal. Então vamos lá, logo no sumário da apostila chamada de Hardware, apostila número 1, sendo a primeira edição do ano de 2020. Com esta apostila em mãos, logo de início conheceremos 10 tipos de computadores que existem atualmente, e como são utilizados. Se você necessita de um computador novo, para realizar seus trabalhos, você sabe como escolher um bom computador. Ou mesmo, qual seria o melhor tipo de computador para você, um computador desktop, ou um notebook, saiba das vantagens e desvantagens entre eles. No próximo capítulo, buscando soluções, já falando sobre a máquina, vamos conhecer os variados tipos de conectores que ficam na parte traseira do seu computador, para que servem todas as entradas e saídas do computador. Já no capítulo, de usuário a técnico, se você já abriu a tampa do gabinete do seu computador, você seria capaz de identificar, para que serve cada um dos componentes. Se não, faremos uma aula básica, sobre os seus principais componentes. E no último capítulo dessa matéria, o tira-teima dos seus conhecimentos sobre os computadores. Nas discussões nos encontros semanais, tiraremos as dúvidas que restaram, nas aulas por videoconferência. Então não perca a série, Benkyokai com as videoaulas, sobre o hardware. Vamos começar na página 3, capítulo 1.1. Conheça os tipos de computadores. Existem muitos termos usados para descrever computadores. A maioria dessas palavras indica o tamanho, o uso esperado ou a capacidade do computador. Embora o termo computador possa ser aplicado virtualmente a qualquer equipamento que tenha um microprocessador, a maioria das pessoas pensam no computador como um dispositivo que recebe do usuário informações através de um mouse ou de um teclado, as processa, e as exibe na tela de um monitor. Mas vários são os tipos de computadores, e cada tipo pode ser subdividido em novos tipos. Você conhece os diferentes tipos de computadores? Se não, vamos conhecer 10 tipos de computadores diferentes. Primeiro, PC, o computador pessoal, define um computador projetado para uso geral de uma única pessoa. Os PCs ficaram conhecidos primeiro como microcomputadores, porque ele era um computador completo, mas construído em uma escala muito menor que os grandes sistemas, em uso na maioria das empresas. A grande maioria das pessoas relaciona o termo PC com o que roda com o sistema operacional, Windows, embora um Mac seja um PC que roda com um sistema operacional diferente, o El Capitan, e atualmente a versão disponível para todos os usuários. Segundo,
O desktop, um PC que não é desenhado para portabilidade, é um computador desktop. A expectativa com os sistemas desktop é de que você vai colocá-lo em um local permanente, como a sua estação de trabalho no escritório ou em seu home office. A maioria dos desktops oferece maior capacidade de armazenamento e maior versatilidade por menos custo que seus irmãos portáteis notebook. Terceiro, o laptop, também chamados notebooks. O laptop são computadores portáteis que integram, em um único pacote operado a bateria e levemente maior que um livro de capa dura, monitor, teclado e mouse, ou trackball, processador, memória e disco rígido. A grande vantagem do laptop é que eles dão mobilidade a usuários sem perda de performance. Uma variação recente dos laptops são os netbooks e os ultramóveis. O MPC é a abreviação do nome Ultra, Mobile PC, ou PC Ultra Portátil. Quarto, o PDA. Os Personal Digital Assistentes, PDAs, são computadores firmemente integrados que, com frequência, usam memória flash em vez de disco rígido para armazenamento. Esses computadores geralmente não têm teclado, mas se baseiam na tecnologia de tela, touchscreen, sensível ao toque para a entrada de dados pelo usuário. Os PDAs são geralmente menores que um livro de bolso, muito leves e com bateria de duração e vida útil razoável. Uma versão levemente maior e mais pesada dos PDAs é o computador de mão, ou handheld. Quinto, workstation. O quinto tipo de computador é a workstation, ou estação de trabalho. Uma workstation é simplesmente um desktop com um processador mais poderoso, memória adicional e capacidade melhorada para desempenhar um grupo especial de tarefas, como renderização de gráficos 3D ou desenvolvimento de jogos. Sexto, servidor. Um servidor é um computador que foi otimizado para prover serviços para outros computadores de uma rede. Dependendo da rede, os servidores podem ter processadores poderosos, muita memória e discos rígidos grandes, mas há servidores que são computadores comuns, usados ou para redes pequenas, ou para armazenar dados remotamente ou para uso dedicado de websites. Sétimo, mainframe. Nos primeiros dias da computação, os mainframes foram computadores enormes que podiam encher uma sala inteira ou mesmo um andar todo. Como o tamanho dos computadores diminuiu e a capacidade de processamento aumentou, o termo mainframe caiu em desuso, em favor do servidor corporativo, o Enterprise Server. Você ainda ouve o termo ser usado, especialmente em grandes empresas e em bancos, para descrever as enormes máquinas, que processam milhões de transações, todos os dias. Oitavo, mini-computador. Outro termo raramente usado. Os mini-computadores são interfaces dos outros, e ficam entre os microcomputadores, PCs, e os mainframe, e enterprise servers. Os mini-computadores são chamados hoje de servidores mid-range, ou servidores intermediários. Nono, supercomputador. Este tipo de computador geralmente custa centenas de milhares ou até milhões de dólares. Embora alguns supercomputadores sejam um sistema de computador único, a maioria abrange múltiplos computadores de alta performance trabalhando em paralelo como um sistema único. Os supercomputadores mais conhecidos são feitos pela Cray Supercomputers. Décimo, computador vestível. A última tendência em computação são os computadores vestíveis, essencialmente para aplicações comuns como e-mail, banco de dados, multimídia, calendário, agenda. São integrados em relógios de pulso, telefones celulares, visores e até roupas. Em resumo, como visto, os computadores também podem ser classificados pelo porte. Existem os de grande porte, mainframe, médio porte, minicomputadores, de pequeno porte, e os microcomputadores, os nossos PCs, divididos em duas categorias, os de mesa, desktops, e os portáteis, notebooks. A classificação de um determinado computador pode ser feita de diversas maneiras, como por exemplo em termos de capacidade de processamento, velocidade de processamento e volume de transações, capacidade de armazenamento das informações, sofisticação do software disponível e compatibilidade, tamanho da memória e tipo de UCP. A UCP é igual, ou mesma coisa que CPU, que é a sigla para Central Process Unit, ou Unidade Central de Processamento. Seguindo a nossa apostila, no capítulo 1.1, parágrafo 2, na página 6, abordamos o assunto: como escolher um bom computador para trabalhar ou estudar. Se você necessita de um computador para realizar seus trabalhos, independente da sua atividade profissional, precisará definir quais as exigências mínimas que meu trabalho necessita do computador ou notebook. Isso mesmo, você deverá se perguntar: qual a configuração ideal de um computador para que eu trabalhe sem travamentos? Além dessa pergunta, tenha em mente outras coisas, como exemplo, o valor máximo que você poderá pagar por um PC. Veja as principais recomendações antes de comprar, e tome o cuidado com computadores baratos demais. Isso mesmo, o barato, nesse caso, pode sair muito caro. Ao escolher um computador, tenha em mente das atividades que você pretende executar com o mesmo. Se preocupar com uma configuração balanceada pode fazer total diferença na hora da compra. Se preocupe em escolher um PC que tenha um processador eficiente,
Quantidade de memória RAM ideal e placa de vídeo para uma experiência visual adequada. Se a pessoa pensar em economizar demais, pode acabar caindo numa fria. Ao invés de comprar um computador bom e barato, você vai acabar comprando um aparelho com configuração fraca, incapaz de suportar as atividades de seu trabalho. Basicamente, um computador varia de valor conforme a qualidade das três peças principais, que definem a performance do computador. Primeiro, avalie o processador. Essa tarefa exige que você preste atenção em alguns detalhes. Para trabalho, o primeiro passo pode ser observar o tipo de processador e sua velocidade. Existem dois fabricantes que têm se destacado e trazido ótimos processadores. São eles os Intel e os da AMD. É possível achar computadores a partir de R$ 2.000, com configurações básicas para trabalho. Mas tem um detalhe importante. Processadores com velocidade de processamento muito baixo podem não trazer ótimos resultados. Pensado nisso, recomendamos processadores com velocidade de pelo menos de 2.8 MHz, e o mesmo pode ser um Core i5, i7 ou mesmo um da fabricante AMD com esse mesmo poder de processamento. Segunda avaliação são as memórias. É essencial que você tenha em mente que quanto mais memória RAM, o computador desempenhará melhor as atividades de trabalho. Evite comprar computadores com memória RAM menos de 8 GB, pois o mesmo pode não desempenhar com agilidade suas tarefas e de vez em quando dar umas travadas. Também tenha em mente se você precisará uma grande quantidade de espaço interno, HD, ou se você não vai precisar tanto espaçamento devido à utilização de um HD externo. Se você tem um outro local de armazenamento e não tiver necessidade de um HD maior, você pode comprar um HD menor sem problema. Hoje em dia o de 1 TB é o convencional, com isso vai economizar dinheiro. Se você não sabe, o HD é o responsável por armazenamento de dados e arquivos diversos, porém ele não tem ação nenhuma no desempenho da máquina, diferente do outro tipo SSD, que tem um fundamental desempenho quanto à velocidade de processamento. Isso veremos no decorrer das aulas. Placa de vídeo. Uma placa de vídeo é importante para um computador de trabalho. Porém, se suas atividades de trabalho não exigem tanto de uma boa interface gráfica, você pode usar a própria placa integrada do processador. Mas se você trabalhar com edição de vídeos, ou áudio, ou quaisquer atividades que exigem muito da parte gráfica, o ideal é comprar o seu computador com uma placa de vídeo integrada se for notebook, ou instalar uma no seu computador se for desktop. No próximo parágrafo 3, continuando na página 7. Como comprar um computador bom e barato. A relação performance-preço favorece os desktops. Em outras palavras, os dispositivos portáteis com as mesmas especificações de um computador de mesa ou desktops serão mais caros. Essa falta de mobilidade compensa em outros aspectos. Geralmente, um desktop com boas configurações é mais barato do que um notebook com as mesmas características, e um computador clássico pode ser personalizado, com a troca de peças e até de monitor, mais facilmente, o que também descomplica a manutenção. Isso significa que, se você precisa de uma máquina muito poderosa, gastará menos investindo em um desktop se o seu ponto de partida for o preço, pois um PC tradicional, desktop de R$ 3.000, terá uma configuração melhor do que um notebook com o mesmo valor, sendo mais ou menos 50% mais caro quando a configuração for igual. No próximo parágrafo 4, na página 8, qual é o melhor, para você, computador desktop ou notebook? O preço dos desktops frequentemente contempla só o gabinete, o que aumenta muito a diferença entre os PCs de mesa e os laptops. Na prática, é preciso comprar monitor, teclado, mouse, caixa de som e outros acessórios. Esse detalhe joga para cima o custo do desktop, ainda que no saldo final o aparelho continue mais barato. No entanto, se você não quer perder tempo pensando em comprar outros equipamentos, prefira o notebook nesta etapa. Como se pode perceber, há prós e contras nos dois aparelhos. O notebook é ideal para quem usa o computador para trabalhar ou estudar e eventualmente precisa transportá-lo. O laptop é muito mais prático, não precisa de vários cabos e não requer comprar de nenhum outro dispositivo para começar a usar. Há uma variedade grande disponível no mercado, então o aparelho consegue atender tanto aos que fazem apresentações de planilhas, mandar ou ler e-mails, tanto aos arquitetos e designers, que operam programas pesados. Os modelos de notebooks podem variar entre R$ 800 e R$ 15.000. Um computador portátil, laptop, ou notebook, possui hoje capacidades de processamento e armazenamento próximas dos desktops, o que lhe assegura funções de multimídia de alta tecnologia, leitura de DVD, videogames, processamento de imagens em 3D, etc. No entanto, os notebooks são computadores menos poderosos, e os mais baratos são indicados para trabalhos mais corriqueiros. Futuramente, quando você realmente dominar na área da informática e se tornar um profissional altamente qualificado, você perceberá que o seu notebook não mais atenderá suas necessidades e partirá para um desktop montado por você mesmo para atender a sua necessidade. Os desktops ainda têm a vantagem de serem mais facilmente personalizáveis, podendo a qualquer hora turbinar a máquina com mais RAM ou trocar o processador depois de um tempo. É relativamente simples e barato,
sem as limitações dos notebooks. Por isso, se você precisa do equipamento mais poderoso disponível no mercado, vá com o tradicional PC de mesa, e deixe o notebook para as tarefas mais simples, de apresentação dos trabalhos feitos no desktop. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua participação, onde humildemente agradeço, por assistirem às aulas do Benki Yokai sobre o hardware. Na próxima aula falaremos mais sobre o computador, adentrando na parte técnica, onde deixo a apostila do curso no link da descrição para o download, à sua disposição. Por isso merecemos aquele like e se inscrevam no canal e não percam as próximas aulas. E para serem avisados dos próximos vídeos, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações.